Pessoal, boa noite. Eu sou Marcelo do S7. Eu vim hoje fazer a revisão com vocês do GT1 de arbovirose, tá? Então vamos lá. Começando pela introdução. As arboviroses são doenças causadas pelo chamado arbovírus, exemplificados pelos vírus da dengue, zika e chikungunya, que são os três principais que vocês vão precisar saber. Os arbovírus englobam todos os vírus transmitidos por artrópodes, ou seja, insetos e aracnídeos. Consideram-se arbovírus os vírus transmitidos em natureza por transmissão biológica entre hospedeiros vertebrados suscetíveis por meio de artrópodes hematófagos. Alguns exemplos são as aranhas, carrapatos e mosquitos, que são vetores de várias doenças. Epidemiologicamente, a primeira grande epidemia de dengue no Brasil foi em 1845. Teve alguns surtos entre os anos de 81 e 2006, onde a dengue se espalhou totalmente pelo país. Porém, em 2015, justamente depois da Copa do Mundo, começaram a haver mais notificações de casos de chikungunya e zika no país. A ocorrência das arboviroses se verifica nas formas esporádicas, endêmicas ou epidêmicas. De vez em quando a gente escuta falar, né, algum estado está tendo epidemia de dengue e tudo. Então é isso. As pessoas que mantêm mais contato estreito com o ambiente silvestre, ou seja, pessoas que moram perto da Mata Atlântica ou lugar que tem mais mosquitos, têm mais tendência a poder contrair uma dessas três doenças. Então, falando um pouco mais sobre a dengue, pessoal. A fisiopatologia da dengue é assim. O paciente é picado e é contaminado pelo vírus. É do gênero flavivírus. Isso é importante, pode cair na prova. Ele penetra na corrente sanguínea e se desloca para três principais cantos, que são os monócitos, nossas células de defesa, os linfonodos e a musculatura esquelética, certo? Essa parte da musculatura esquelética vocês vão ver a correlação clínica mais na frente. Então, a partir disso, eles ligam suas células através da glicoproteína E do envelope viral que se gruda com a célula humana. E dentro da célula humana, o vírus inicia um processo intenso de replicação com posterior disseminação acentuada do vírus pelo corpo. Ou seja, ele usa o nosso corpo para a nossa célula, os recursos da nossa célula para se multiplicar e poder depois se disseminar pelo nosso corpo. Falando um pouco da dengue, o quadro clínico é bem específico, né? Principalmente no adulto, que seria dor retroorbitária ou mialgia, que é relacionada à replicação viral na musculatura esquelética, que eu tinha comentado para vocês. O paciente pode ficar em posição de prostração, ter bastante cefaleia, artralgia e exantema papular, além de rubor. E a dengue ela é dividida em três fases, pessoal. A fase febril, a crítica e a de recuperação. A fase febril pode durar de 1 a 7 dias normalmente, e ela tem início de febre alta, de 39 a 40 graus, com muita náusea, vômito, anorexia, exantema, né, a pele avermelhada, e diarreia. Tem uma diferença que a diarreia da dengue ela não é tão líquida e ocorre de 3 a 4 vezes ao dia. Então, para vocês prestarem atenção se tiver um caso clínico. A fase crítica ela não vai acontecer em todos os pacientes, mas em alguns que vão evoluir para uma forma mais grave da doença, ela pode acontecer, que seria na hora da desefervescência da febre, do terceiro ao sétimo dia da doença. Normalmente ela vem acompanhada de alguns sinais de alarme, como ascite e outras coisas, que você está mais na frente. Depois desses estágios, existe o estágio de recuperação, que seria a melhora progressiva dos sintomas e melhora do estágio geral. Uma coisa, o paciente pode ir do estado febril e estar em recuperação, sem passar pelo estado crítico. Por isso é importante a gente observar, porque ele pode da recuperação já ir para o estado crítico. Então vamos lá. Eu fiz um slide aqui falando um pouco mais sobre a fase crítica da dengue, que vocês vão precisar saber mais coisas, que ela é bem importante. Então vamos lá. Na fase crítica, ela acontece, como eu disse, na fase de desfervescência. O paciente pode apresentar alguns sinais de alarme, vou citar aqui para vocês, como dor abdominal intensa, vômitos persistentes, acúmulo de líquido, letargia, irritabilidade e hipotensão postural. Esses sinais indicam piora clinicamente do paciente, então chance maior de evoluir para complicações da doença, que seria justamente uma hemorragia grave, algum choque, devido ao extravasamento de líquido do terceiro espaço, de sangue para o terceiro espaço. A permeabilidade vascular fica mais aumentada na dengue. Vocês conhecem a teoria de Halsted, né? Que seria que o paciente, quanto mais vezes ele é infectado por um sorotipo da dengue, vários sorotipos diferentes, pior vai ser a reação dele. Ou seja, se eu sou infectado por um sorotipo pela primeira vez, o meu corpo vai produzir a defesa para esse sorotipo. Mas na próxima vez, se eu for infectado por outro sorotipo, meu corpo vai tentar se defender com os mesmos anticorpos que ele produziu da última vez. E o que é que vai acontecer? Não vai funcionar. Então, nosso corpo vai ficar uma reação muito inflamada e vai aumentar essa inflamação dos vasos, aumentando a permeabilidade. A dengue também pode levar a comprometimento funcional de vários órgãos, como fígado, coração e rins. Então, vamos ficar atento, pessoal. Dengue em gestantes e crianças. Isso é bem importante porque as crianças elas não têm um quadro clínico igual dos adultos. É bem específico e normalmente um dos primeiros sintomas da criança já vai ser uns sintomas relacionados aos sinais de alarme que eu citei para vocês.
Então é por isso que é preocupante a dengue em criança, porque às vezes a criança só vai no hospital quando ela já está grávida, então é importante ficar rastreando. Em gestantes, ela está relacionada com alteração fetal na gravidez, abortamento, esse tipo de coisa. Dengue e sua classificação de risco. A classificação de risco da dengue é importante para a gente dividir até o tratamento da dengue e saber como é que a prioridade de atendimento dos pacientes, certo? No grupo A são pacientes com suspeita de dengue, sem sinais de alarme e sem comorbidades, pessoas jovens de 20 anos, por exemplo, que não têm nenhuma comorbidade e estão com suspeita de dengue. O grupo B seria paciente com suspeita de dengue, mas petequias ou provas do laço positivo, que isso pode significar uma maior permeabilidade vascular daquela pessoa, então isso já é um pouco mais preocupante. E também pacientes idosos, gestantes e lactentes também são do grupo B. No grupo C são com dengue e sinais de alarme, pacientes com dengue e sinais de alarme, né? Então ficar bem atento a isso, que os sinais de alarme são bem importantes. Do grupo D são pacientes com dengue grave, choque ou disfunção orgânica, aquele paciente que já chega na emergência chocado, precisando de reanimação e tudo. Então, a dengue, diagnóstico e tratamento. Na parte do diagnóstico, até 5 dias vocês vão usar a pesquisa de antígeno viral, o NS1, o PCR e a imunohistoquímica tecidual. Após 5 dias, a principal se fazer é a pesquisa de anticorpos, IgG e IgM. O tratamento. O tratamento do grupo A é bem sintomático. Então, hidratação, dipirona, paracetamol sendo sentido no corpo. E do grupo B seria uma conduta do grupo A, mais uma observação clínica para ver se esse paciente não vai evoluir para uma fase crítica ou algo parecido. No grupo C, a reposição volêmica imediata é necessária e tá aí os valores para vocês decorarem, né, que pode ser que cobrem na prova dessa reidratação. Se piora, conduta para o grupo D, que seria uma reposição volêmica maior, né, em menor tempo, a fim de melhorar o quadro do paciente. Tá certo, agora vamos falar de chikungunya um pouquinho. A chikungunya também é dividida em 3 fases. A fase aguda, que é caracterizada por febre alta, de 40 graus até 10 dias essa febre dura, poliartralgia intensa e incapacitante, esse vai ser o principal diferencial da chikungunya, ela comete punhos, mãos e tornozelos, fiquem atentos isso aí. Na fase subaguda, após a febre desaparecer, o paciente pode evoluir com dor articular por até 3 meses. Na fase crônica, o acometimento articular ou incidivo nas mesmas articulações durante a fase aguda. Ou seja, na fase crônica, a pessoa vai ficar com as dores nas articulações pelo tempo indeterminado, podendo até criar um quadro de reumatismo e virar uma dor crônica, né? Essa dor não vai ter edema, né? Porque como ela é crônica, ela não vai estar com inchaço, pode causar alguma deformidade. E, como eu disse, alguns pacientes poderão evoluir com artropatia destrutiva ou até evoluir com algum tipo de artrite, espondiloartrite, por aí vai. O tratamento da chikungunya na fase aguda é controle de sintomas com paracetamol, dipirona, codeína se necessário para dor, bem parecido com a dengue. Na fase subaguda você usa AINES e corticoides. Na fase crônica a gente usa hidroxicloroquina associada ou não à sulfasalazina, que seria um imunomodulador para diminuir as ações do corpo contra ele mesmo, né? Os diagnósticos são PCR, como fazer o diagnóstico PCR até o 8º dia, IgM a partir do 5º e IgG a partir do 6º dia, sendo repetido posteriormente para ter certeza dessa imunidade do paciente. No caso da zika, é bem característico, você não tem um macro papular, prurido, febre baixa, isso diferencia bastante da chikungunya e da dengue, peremia conjuntival, microcefalia, né, que pode afetar os fetos, né, e síndrome de Guillain-Barré. O diagnóstico da zika é feito PCR até 7 dias no soro e 14 dias na urina, IgM após 14 dias. Tratamento e controle dos sintomas com paracetamol, dipirona ou antihistamínico. E aqui eu separei para vocês um quadrinho com as principais diferenças, né, de cada um. E eu vou mandar para vocês esses slides, vocês podem olhar com calma também. Se ficou alguma dúvida, podem falar com o pessoal dali, que a gente está aqui para ajudar, viu? Muito obrigado.